Então, pessoal, continuando com as leis ponderais, nós temos a lei de Proust, né, que se refere à lei das proporções definidas, né? Então, o que ela diz? Vamos à primeira parte dessa lei, né? Ela diz que uma substância pura, ela contém sempre os mesmos elementos químicos, ok? O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, aqui no caso da água, né? O que caracteriza a água é que ela tem sempre oxigênio e hidrogênio. A amônia. Então, para ser uma amônia, eu vou ter sempre o nitrogênio com 3 hidrogênios, certo? Se eu tiver, no caso, uma molécula de glicose, que é um pouquinho mais complexa, pelo que vocês podem ver, né? Então, ela sempre vai ser formada por carbono, oxigênio e hidrogênio, né? E existe também uma quantidade de átomos aí pré-definida, obviamente, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que uma glicose, ela é sempre formada de 6 carbonos, 6 oxigênios e 12 hidrogênios, né? Mas o que ele queria dizer, então, com essa primeira parte da lei é que toda substância pura sempre vai ser composta pelos mesmos tipos, né, de elementos químicos, né? É o que a gente observa até hoje. Na segunda parte do enunciado, Proust dizia o quê, né? Que esses elementos químicos, eles seriam combinados sempre na mesma proporção em massa, tá? Então, vamos ver o que ele queria dizer com isso. Então, a gente vai imaginar aqui, né, que Proust, por exemplo, desenvolveu 3 experimentos, né? Os 3 para obter água no final, ok? E vamos supor, né, que ele sabia, a gente não sabe disso, né, mas vamos supor que ele sabia que essa água, ela era originada, né, de uma certa quantidade de hidrogênio e uma certa quantidade de oxigênio. Naquela época, eles ainda não sabiam muito bem como que as moléculas eram organizadas, tá? Então, ele só sabia, digamos, né, que se você juntasse hidrogênio e oxigênio e fizesse um determinado processo ali, você iria obter água no final, tá? Então, digamos que nesses experimentos ele fez o seguinte, tá? Vamos supor que no primeiro recipiente ele colocou 2 gramas de hidrogênio e colocou também 9 gramas de oxigênio. Então, ele foi lá, fez a reação dele, e aí, no final da reação, ele obteve 9 gramas de água. Aí, ele mediu também, sobrou 1 grama de hidrogênio e sobrou também 1 grama de oxigênio. Bom, digamos que ele tenha ficado pensativo, né? Olha só, não reagiu toda a quantidade aqui desses 2 elementos, né? Não foi qualquer quantidade que eu coloquei aqui de oxigênio e hidrogênio que formou tudo água, né? Então, a princípio aqui, né, parte do hidrogênio e do oxigênio não reagiu. Tá? Ok. Aí vamos supor que ele tenha feito um segundo experimento, tá? E nesse segundo ele colocou o seguinte: 2 gramas de hidrogênio. E agora, né, ele pensou assim, eu vou pegar e vou duplicar, digamos, a quantidade de oxigênio. Vou colocar 18. 18 gramas de oxigênio. Bom, foi lá, reagiu, e aí ele viu que no final ele obteve, olha só, 18 gramas de água e 2 gramas de oxigênio. Opa, tá meio estranho esse negócio, né? Então vejam só, aqui quando ele fez essa segunda reação, o hidrogênio já não sobrou mais, sobrou só oxigênio e eu consegui formar mais água. Tá melhorando a coisa, né? Então parte agora do oxigênio, só não reagiu. Legal. Aí ele fez, digamos, um terceiro teste.
Nesse terceiro teste, vamos supor que ele tenha colocado 2 gramas de hidrogênio, né? Já que ele viu que não sobra. E ele pensou assim, já que sobrou aqui um pouquinho, vou reduzir, né? Vou reduzir a quantidade de oxigênio que eu coloquei. Vou colocar 16 gramas. E aí ele viu agora que ele conseguiu 18 gramas de água. Eu botei H2O aqui, né? Ele não sabia ainda que era H2O, tá? Mas enfim, de água, né? E ele viu que não sobrou nada em excesso. Olha só, né? Então, digamos assim, ó, que ele encontrou uma quantidade em massa, né? Uma quantidade em massa, porque ele não sabia nada de átomo, de nada, né? Uma quantidade em massa que é necessária, né? Vamos botar uma vírgula aqui. De hidrogênio e oxigênio para formar, digamos aqui, 100% de água. Olha que legal. Então, ele achou aí uma certa, né, quantidade em massa para que não sobrasse nada de resíduo, né? E que quantidade é essa? Ou seja, qual é essa proporção aqui, né? Essa proporção, ela é, olha só, de massa, né? 2 gramas de hidrogênio para cada massa, né? De 16 gramas de oxigênio. 2 dividido por 16, vocês sabem que dá 1/8, né? Ou seja, ele viu que se ele colocasse hidrogênio e oxigênio nessa proporção de a cada uma quantidade de massa, né, de hidrogênio para 8 quantidades ali, digamos, de oxigênio, ele iria obter 100% de água. Legal. Aí vamos supor assim, ele viu essa proporção, vou dar uma analisada nos outros aqui como é que ficou. Será que era isso também, né? Então vamos voltar para o segundo aqui, ó. O que ele via no segundo, tá? Quando ele reagiu esses dois, não sobrou nada de H. Então quer dizer que, de novo, né? Uma massa de 2 gramas do H foi usada para a reação. E quanto que foi usada de hidrogênio nesse segundo? 18 menos 2, né? Porque 2 sobrou, então era as 16 gramas de O. De novo, 2 por 16, 1/8. Opa, mesmo do outro. E para a primeira, né? Para a primeira ele viu o quê? Ó, ele só formou 9 gramas de água, né? Nesse caso aqui, ó, sobrou 1 grama de hidrogênio. Se ele tinha 2 antes e sobrou 1, quer dizer que ele usou uma massa aqui na primeira para fazer a água, tá? De somente 1 grama de hidrogênio, né? Então, 2 ele tinha, 1 sobrou, 1 ele usou. E das 9 de oxigênio que ele tinha, sobrou 1. Quer dizer o quê? Que ele usou 8 gramas de O para fazer essa água. Ou seja, de novo, 1/8. Então, vejam que legal. É isso que a lei dele quer dizer. Mesmo que a gente teste qualquer quantidade aqui, ó, dos reagentes que você tem, tá? Para formar um certo produto, que nesse caso o objetivo é a água, você sempre vai ter a mesma proporção entre os 2 reagentes iniciais. Então não interessa, eu posso colocar que nem aqui, ó, posso colocar em excesso, tá? Essa quantidade aqui, ó, de hidrogênio, de oxigênio, não importa, não vai reagir, só vai reagir a cada 1/8, sempre seguindo essa mesma proporção. Tá? Então, era isso que ele queria dizer. Vejam que foi uma descoberta muito importante, digamos assim, né? Porque na época não se sabia, digamos, que nem eu coloquei aqui, ó, que água era H2O, vamos supor, né?
Isso tudo não se sabia. Nem se sabia, assim, que o hidrogênio gasoso é H2 e que esse aqui é O2, né? Porque isso aqui foi antes da gente saber a existência do átomo. Isso aqui foi o que foi utilizado para tentar, né, justificar a existência aí do átomo, né? Porque vejam, se essas proporções aqui elas existem, é como se, na verdade, os elementos iniciais, eles só se combinassem, né? E se combinassem de uma forma que a massa que tem antes da massa que tem depois, mas eles têm ali, né, uma proporção, digamos, né, certinha aqui de combinação, digamos que a água seja isso aqui, né? E que se eu botar mais um dos dois não me interessa, não vai formar esse composto, tá? Então, essa foi uma das bases ali para o Dalton, ele pensar no que ele pensou, né? Devem ser só bolinhas que se combinam, né, numa certa proporção e geram ali as minhas substâncias, né? Então, a ideia dele, né, do Dalton, para justificar, por exemplo, essa lei aqui, foi postulando, então, lá a questão do modelo atômico dele, né? E foi bem plausível, digamos, né? Parece que deu muito certo para explicar essa lei ponderal aqui, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas prof, então se eu quiser saber, assim, para fazer qualquer produto, né, eu vou ter que fazer um monte de experimento para ver qual que é a proporção de cada um? Graças a Deus, hoje em dia não, né? Que foi a partir desses experimentos que eles fizeram, enfim, né? E depois ainda, que a gente vai ver mais para frente, que nós temos algo que a gente chama agora, né, de massa atômica. Então, graças a Deus, a gente conhece as massas, né, atômicas aproximadas, né, ali, de cada um dos átomos. Então, se a gente sabe quais são os elementos envolvidos, né, e qual é a molécula que eu gostaria de obter, a gente consegue saber a proporção, né? Como que eu faço isso? Só olhando a massa atômica dos elementos lá na tabela periódica, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, já que a gente está falando disso, né? Vou usar esse cantinho aqui, ó. Se vocês forem lá na tabela periódica, deem uma olhada lá e vejam qual é a massa atômica do hidrogênio. Se vocês verem a massa atômica... Não está escrevendo. A massa atômica do hidrogênio, se vocês verem lá, é de 1 grama por mol. Aquele númerozinho 1 que tem lá, né? Massa atômica, tá? E a massa atômica do oxigênio, vocês vão ver que é 16 gramas por mol, tá? Mas beleza, tá? Então, digamos, hidrogênio é 1 grama, oxigênio 16 gramas, né? Aí, o que tem a ver com isso aqui, né? Olha só, a partir desses dois eu faço quem? Eu faço a água, né? Certo? Tá. Vejam só, para eu obter a água, quantas gramas, né? Ou quanto de massa atômica eu preciso de hidrogênio? Preciso de 2. Ou seja, eu vou precisar para formar água 2 gramas a cada mol de hidrogênio, mais quantos oxigênios eu preciso? Somente 1, mais 16 gramas por mol, né? Ou seja, a quantidade aqui de massa, entre aspas, né, que eu teria de água é de 18 gramas por mol, certo? Ok, até aí tudo bem, ó, tá aparecendo esse último experimento aqui, tá? Mas olha só, quando vocês pegam essa proporção aqui que vocês usaram para fazer a água, que proporção aqui é essa? De 2 gramas por mol de hidrogênio por 16 gramas por mol de oxigênio, que dá o meu amigo 1/8. Legal, né? Então, na verdade, hoje em dia a gente não precisa fazer todos esses experimentos graças a eles, né? Então, hoje a gente tem tabelado qual é a massa, então, de cada um, né, desses elementos, e aí a gente consegue mais ou menos saber as proporções. Mas sobre essa parte da massa atômica a gente conversa mais pra frente, beleza?
Então, eu espero que vocês tenham entendido o que o Proust queria dizer, né, a respeito aí de que as substâncias são formadas sempre pelos mesmos elementos, né, e que há sempre uma mesma proporção em massa, ok? Então, vamos para a próxima.